Estamos na noite de Tisha B'Av, um dia que, na verdade, poucas pessoas entendem a importância dele no judaísmo. E a pergunta é, o que eu faço no Tisha B'Av? Devo ficar andando vazio, pensando na vida? O que se faz no Tisha B'Av? Então, na verdade, o Tisha B'Av, os Farim HaKadoshim, eles escrevem que as 3 semanas que tem até o Tisha B'Av são como se fosse um paralelo entre as semanas que existem dos Yamim Noraim até o Shmini Atzeret. São semanas que, na verdade, têm uma importância grande na construção do Yehudi. E qual é essa importância? Quando chega o dia de Tisha B'Av, a gente começa a perceber um pouquinho o que seria o mundo quando o homem governa pelo seu próprio ego. Na hora que o ser humano, ele tira todas as vontades dele, os desejos dele, e ele aparece da forma mais brutal e cruel, que é o que a gente percebe no Tisha B'Av. Na verdade, o Tisha B'Av, ele vem mostrar pra gente o que acontece quando a gente se desconecta de Hashem. E isso é um ponto muito importante. Porque enquanto a gente faz Avodat Hashem, onde a gente sabe que, se eu fizer, tá tudo bem. E se não fizer tão bem, não acontece nada. Esse Avodat Hashem é um Avodat Hashem, onde parece um favor, onde se eu quiser eu faço. Isso prejudica em muito o que a pessoa está fazendo. Existe um yesod que o Rav Hutner traz. Rav Yitzchak Hutner, ele traz, num dos livros dele, baseado naquela Gemara que diz que uma pessoa que ela faz, na verdade, a Avodat Hashem dela, de uma forma como se fosse uma dádiva, como se fosse um favor, ela está perdendo em muito naquilo que ela está fazendo. E por quê? Está escrito que se tem uma pessoa que ela é cega, se está na Gemara uma pessoa que ela é cega, ela está isenta de mitzvot. E se ela mesmo assim decide fazer as mitzvot, o mérito dela não é como aquela pessoa que é obrigada. Por quê? Qual o problema? Ela está fazendo de uma forma muito mais autêntica, não é? Ela não está fazendo isso daqui porque ela está querendo. O ponto é que quando a pessoa que é cega, ela está fazendo as mitzvot, e assim o Rav Yisrael Salant ele traz, ela está fazendo isso de uma forma não obrigada. Ela está fazendo isso daqui como a gente chama de uma forma voluntária. Ela faz isso porque ela quer. Hoje ela está querendo fazer isso daqui. E se amanhã ela não quiser fazer, no problem, sem problema nenhum. Ela não tem nenhuma consequência disso. A falta de consequência é o que diferencia a obrigação de um favor. Porque se uma pessoa ela tem um trabalho que ela tem que se comprometer dia a dia a participar dele, e um dia ela não participa, um dia ela não vai vir consequências. Por que você não veio hoje? Talvez uma advertência, talvez até uma demissão. Na hora que existem consequências, o seu relacionamento ele é totalmente diferente de um favor. Se eu quero dar um presente para alguém, é bonito, é lindo dar um presente para uma pessoa, só que se você não der, não vai acontecer nada, ninguém vai te cobrar isso daqui. E baseado nisso, baseado nesse Rav Yisrael Salant, o Rav Hutner traz um yesod muito importante. Uma pessoa que vai fazer a Avodat Hashem dela como se fosse um favor, a Avodat Hashem dela vale como um cego fazendo as mitzvot. O que significa isso? A mitzvah vale quase nada. Gadol ha-metzuveh ve'oseh é preferível aquele que é ordenado e cumpre do que aquele que nem no metzuveh ve'oseh, do que aquele que está isento e está cumprindo. E por que isso? E a lógica é essa, porque a pessoa, quando ela é obrigada, ela sabe que existem consequências. Ela sabe que ela tem que fazer. E não fazendo aquilo vai ocasionar para ela consequências sérias. E esse ol, na verdade, esse julgo, essa responsabilidade
é o que na verdade dá a grandeza da mitzvah. Porque o ser humano ele gosta de sentir que é ele que está fazendo. Ninguém gosta de sentir obrigado. E a Avodat Hashem justamente é algo que tem que permear na vida da pessoa de uma forma onde ela vai sentir como se fosse a única realidade dela, a única opção. E esse é o ponto, e aqui é o ponto-chave, onde Tisha B'Av vai entrar. Por quê? Porque a gente começa a perceber um pouquinho esse mundo de consequências. A gente começa a perceber um pouquinho o que acontece quando a gente se afasta de Hashem. A gente começa a perceber um pouquinho quando Hashem se distancia, se esconde, e a gente começa a ver esse mundo como se fosse abandonado daquela segurança divina. E daí sim a gente começa a ver aquelas descrições daqueles rios de sangue, das pessoas mortas, das crianças, das mulheres, e todas as histórias dos Midrashim, que a gente tão bem sabe, todas as histórias das barbáries que aconteceram na destruição do primeiro templo, do segundo templo. E esse é um ponto muito importante. A gente entender que, na verdade, o Tisha B'Av, ele é o plano de fundo. É o que permite vir o Yamim Noraim. Não é possível que venha Yamim Noraim sem que exista um Tisha B'Av. E por que isso? Porque não existe você querer passar por um processo de teshuvah. Não existe você querer passar por um processo de se aproximar de Hashem sem você primeiro receber o que a gente chama de Ol Malchut Shamayim. E esse Ol Malchut Shamayim são as consequências. É saber que não é que eu vou fazer a Avodat Hashem porque é bacana, porque socialmente é legal, porque eu vou estar envolvido num grupo, isso daqui é prazeroso para mim, estar com as pessoas. Não é isso. Óbvio, existe tudo isso. Mas o ponto é eu vou estar fazendo isso porque Hashem mandou. Eu estou fazendo isso porque eu sou obrigado a fazer. E na hora que a pessoa ela percebe que existe essa seriedade, essa responsabilidade para com aquilo que está sendo feito, ela começa a perceber que o Tisha B'Av, na verdade, é o que vai dar o tempero para toda a Avodat Hashem da pessoa ser realmente algo valioso. Se a pessoa não vai ter um Tisha B'Av que mostra as consequências de não fazer um Avodat Hashem, a pessoa vai poder estar fazendo todo o serviço dela como um cego cumprindo as mitzvot, onde apesar dela estar fazendo, ela se sente porque eu quero fazer. E essa está a grande diferença. E por isso que a gente vê no Kriyat Shema, que o Kriyat Shema, na segunda parashá, ele tem sempre os dois lados da moeda. Se você fizer aquilo que Hashem está mandando, vai vir as coisas boas. Se você não fizer as coisas que Hashem está mandando, vão haver consequências. E em geral as pessoas acham que essas consequências ruins não é para mim, eu vou fazer e aquilo lá não faz parte da minha vida. Não. Essa parte do Kriyat Shema você tem que captar para você junto, porque são a parte das consequências. Você tem uma responsabilidade. Se você não estiver fazendo as coisas direitinho, existem consequências no mundo. Aquilo que você faz tem importância. Mas eu não gosto de sentir essa responsabilidade. Mas calma, isso daqui dá importância para aquilo que você está fazendo. Não um mero presente, não um mero favor. Você de repente percebe que você é uma peça fundamental da criação. Pensa comigo. Se você agora está dando um presente para uma pessoa vamos dizer, uma pessoa tem uma multinacional, e você vem para essa pessoa e dá um presente para ela, vai dar um uísque de 21 anos que ela gosta. Ótimo, a pessoa vai ficar feliz, vai uma hora tomar, outra hora não. A vida segue, Baruch Hashem. E se essa mesma pessoa ela vem com uma dica ou com um conselho, às vezes de fiscal, que a pessoa mudando algum detalhe vai conseguir economizar em tributos e impostos uma quantia enorme durante o ano, essa pessoa já tem outra importância. Não é uma pessoa que deu um simples uísque, é uma pessoa que na verdade agora está fazendo parte da empresa de uma forma muito mais valiosa, muito mais importante. Então o peso que ela tem já é outro. E agora tudo que vai acontecer daqui para frente vai ter influência dessa dica, desse conselho que essa pessoa deu.
Então, na hora que a gente entende esse conceito de responsabilidade, a gente de repente percebe que tudo começa a se abrir na nossa frente. A gente começa a perceber a importância daquilo que a gente faz e as consequências de não fazer. A gente vai perceber, se a gente fizer uma análise, quando nasceu Tisha B'Av? As pessoas acham que Tisha B'Av nasceu quando destruiu o Beit HaMikdash. Errado. Tisha B'Av não nasceu no Beit HaMikdash quando foi destruído. Tisha B'Av, na verdade, nasceu muito antes. O momento do Tisha B'Av, o dia do Tisha B'Av, é quando os Meraglim, os espiões, eles vieram e falaram mal da terra de Israel. Na hora que os Meraglim vieram e falaram a Lashon Hará da terra de Israel. E durante todo o período, os 40 anos que eles estiveram no deserto, as 600 mil pessoas, elas morriam. Todo o Tisha B'Av, um pouquinho, durante 40 anos. Ou seja, toda vez que chegava Tisha B'Av, uma parte do povo acabava morrendo. E assim foi, ano a ano. Ano a ano. Ou seja, a gente tinha 15 mil pessoas que morriam por ano. Cada Tisha B'Av, 15 mil pessoas morriam. E as pessoas, elas se viam naquele impasse. Puxa, imagina a noite antes de Tisha B'Av. Tem 15 mil pessoas que vão morrer. Imagina como as pessoas se sentiam. Era uma pressão grande. Mas por outro lado, se você for analisar, elas falavam, calma, a gente tem aqui várias pessoas no povo, tem 600 mil pessoas. Quem disse que você e eu que vou morrer? Quem disse que você e eu que vão morrer nessa noite? Então olha que curioso. Todos os anos, 15 mil pessoas morriam. Religiosamente, era Tisha B'Av, morria 15 mil. Só que está escrito que no último ano, os últimos 15 mil não morreram. Os últimos 15 mil pessoas do povo não morreram no último ano. Hashem desculpou. E perguntam por quê? Como pode ser? 39 anos, morria 15. Porque finalmente, quando chega o último ano, eles são desculpados? Justamente por causa da responsabilidade. No momento que aquelas pessoas, as iniciais ou as do meio, durante o 20º ano, elas iam na noite anterior de Tisha B'Av dormir, elas falavam, tudo bem, pode ser que esse vai ser o meu ano, mas ainda tem tanta gente, não quer dizer que vai ser eu. Então na hora que elas rezavam para Hashem, elas não rezavam com responsabilidade, elas não rezavam com importância, elas rezavam com aquilo, tá bom, vamos garantir. Só que na hora que chegou o último ano, agora já não tem mais opção. Agora, ou é você, ou é você. Todo mundo já morreu. Você é dos últimos 15 mil. E na hora que a pessoa, ela percebeu que agora não tem mais opção, é isso ou é isso, a tefilá dela é diferente. E na hora que a tefilá dela vem do fundo do coração, de uma forma profunda e verdadeira, de uma forma autêntica, isso daqui, a tchuvá é recebida. Talvez se os outros tivessem rezado dessa forma, também conseguiriam ter feito tchuvá e não morrido. Só que essa é a natureza humana. Enquanto a gente acha que ainda tem uma escolha, uma opção, a gente deixa rolar. A gente deixa frouxo. Na hora que a gente assume a responsabilidade, o cenário muda. Na hora que você entende a responsabilidade, tudo fica diferente. E é justamente isso que já Tisha B'Av vai ensinar pra gente. Essa responsabilidade que cada um tem. A gente sabe, está escrito no Shulchan Aruch, que é correto para todo Irei Shamayim sim lutar sobre Yerushalayim. Perguntam, o Rebbe de Kotz pergunta, fala, não entendo, por que Irei Shamayim, os que são temerosos, são aqueles que têm que sim lutar para Yerushalayim? Deveria ser qualquer pessoa. Então ele fala, porque se a pessoa não é Irei Shamayim, ela primeiro tem que sim lutar e chorar sobre ela mesma, antes de sim lutar de Yerushalayim. Esse é o grande ponto. O Tisha B'Av, ele é como se fosse um artista, quando ele vai preparar uma obra de arte, a primeira coisa tem que preparar a tela. Ele vai fazer o fundo.
E esse fundo vai ser aquilo que você vai poder pintar toda a imagem que vem na frente. E esse Tisha B'Av, ele é o plano de fundo para todo Yamim Noraim. É impossível existir um Simchat Torah se não teve um Tisha B'Av. É impossível existir um Rosh Hashanah sem um Tisha B'Av. Até mesmo Yom Kippur. Porque que nem vocês estão entendendo? Se não tem responsabilidade, se não existe essa aceitação do Ol, de que eu sou obrigado a fazer isso, a Avodat Hashem fica frouxa e nada tem aquele mesmo valor. O Tisha B'Av é o que vai preparar todo o sistema que vem na sequência de Yamim Noraim, e por isso a importância dele é tão grande, e por isso ele é chamado Moed. E por isso que ele é chamado momento de encontro com Hashem. E por isso é uma pessoa que realmente sente o que significa esse encontro com Hashem, é a pessoa que ela vai poder chorar por isso, porque se alegrar, dançar num casamento, qualquer um pode dançar. Agora sim, lutar por algo, participar de uma dor e um sofrimento, é só se aquilo mexe com você. É só se aquilo tem a ver com você. Se não é teu, você não está nem aí. Você ouve agora que uma casa incendiou em Bangladesh. Tá bom, casa incendiou em Bangladesh, coitada da família, a vida segue. Agora se ouve, se uma casa de uma pessoa conhecida sua, Chas v'Shalom, incendiou, a tua atenção é outra. Se é de um familiar, Chas v'Shalom, pior ainda. Se é a sua, daí ninguém te consola. Por quê? Se tem a ver com você, a tua reação é outra. E por isso que justamente Shulchan Aruch ele traz que o Irei Shamayim, a pessoa que ela está conectada com Hashem, que ela tem irá, que ela tem o temor, que ela entende as responsabilidades que existem naquilo que ela faz, ela de repente percebe que tudo tem um outro peso. Aqui não é a festa, cada um faz o que quer, faço quando eu quero, o que eu quero, quando eu quero, não é isso. Existe uma responsabilidade grande para a pessoa. E na hora que isso daqui entra de uma forma profunda e verdadeira e autêntica, dentro do coração, toda a Avodat Hashem da pessoa se torna diferente. E por isso a gente todo ano é obrigado a passar por um Tisha B'Av e experimentar as consequências do ser humano quando se afasta de Hashem. E é justamente essa experiência que não é agradável, essa experiência que não é gostosa, é uma experiência sofrida de dor, de sofrimento, de lágrimas, de sangue, de morte. Para que isso? Para justamente poder te dar o quê? Força de você poder ter seriedade naquilo que você vai fazer durante o ano. É justamente isso que impulsiona a nossa Avodat Hashem para ela ser algo autêntico e verdadeiro, e não um mero favor. É justamente isso que vai dar todo o sabor naquilo que vai vir em seguida. E é isso que o Tisha B'Av ensina para a gente. As consequências. As consequências. Não é você fazer alguma coisa que não está tão legal e tudo bem, passa. Não. Fazer algo que não está tão bem tem responsabilidade, tem importância isso. E que nem fazer o bem também tem importância. Saber a grandiosidade daquilo que está sendo feito. E isso é todo o diferencial. A gente vê como o Gdolei Israel, como os grandes sábios, eles sempre cuidavam para poder fazer da melhor forma. Tem uma história que contam do Rav de Brisk, o Gris. Na época ele vivia em Israel e ele sempre trazia etrogim do Marrocos, porque eram os etrogim que ele mais considerava aptos para fazer a mitzvah. E ele pagava um shaliach especial que ia até o Marrocos e trazia para ele o etrog no ano. Só que um ano, o shaliach chegou para ele e falou: Rav, a gente tem um problema. Falou: qual o problema? Ele falou, naquela época, eles estavam com medo de infestação nas plantações, então eles estavam proibindo trazer qualquer tipo de planta, qualquer tipo de fruta que viesse de fora de Israel, com medo de infestação. E na hora que aquele shaliach chegou com o etrog no aeroporto, o etrog ele foi barrado. Ele foi pego pela polícia. E ele chegou e falou: infelizmente, não tem etrog. O Rav de Brisk começou a sair de si e falou: como assim não tem etrog? A gente tem que dar um jeito. A gente tem que fazer alguma coisa para conseguir esse etrog. Eu não posso ficar sucote sem esse etrog. E ele chegou para o Rav Lawrence
que era muito próximo dele, era uma pessoa que foi do Knesset, e falou, você tem que dar um jeito de conseguir esse etrog de volta, porque eu preciso dele. O Rav Lorenz escreve que ele via o Rav de Brisk vermelho, preocupado, como se o mundo estivesse acabando. Ele falou, mas tem outros etrogim. Ele falou, não, mas eu preciso fazer a mitzvah bem feita. Eu preciso fazer ela da melhor forma, eu não posso. Me consegue esse etrog. Tá bom? Ele foi e fez de tudo. Ele começou aí, ele foi até o aeroporto e começou a procurar o pessoal para tentar liberar esse etrog. Ele chegou para o cara da fiscalização e falou para ele, meu caro, o que você fez, o etrog? Falou assim, a gente teve que pegar. Ele falou, não, mas é durável, é muito importante, é a vida dele, isso daqui é essencial, pelo amor de Deus, é a simcha do Hag dele. Ele falou, olha, realmente me emocionou muito, eu por mim até deixaria, mas eu não posso liberar isso daqui, eu não tenho autoridade para isso. Ele falou, quem tem? Ele falou, tenta falar com outro policial. Ele foi falar com outro. No final ele entendeu que a única pessoa que poderia liberar seria o diretor do aeroporto. Ele é o único que tinha autoridade sobre todos aqueles funcionários. Só que aquilo lá já era Erev Hag. Ele tentou conseguir, ele falou, já não estava lá. Tentou conseguir o telefone, tentou ligar, falaram que ele tinha saído de férias. E ele chegou e voltou, já era quase em cima do Hag, ele voltou para o Rav de Brisk, falou para ele, Rav de Brisk falou, o que aconteceu? Ele falou, infelizmente eu não consegui. Ele falou, não tem problema, a gente vai continuar tentando, quem sabe no Rola Moeda a gente consegue. Lá em Israel é só um dia de Yom Tov, passou Yom Tov, logo no Rola Moeda ele fala, tenta falar com o responsável do aeroporto. E o Rav Lorenz ligava e tentava, e começou pessoas, onde ele está, ele viajou, ele não estava. E dia a dia ele falou, passava horas e horas do dia tentando conseguir para liberarem esse etrog. E não ia, simplesmente ele não conseguiu achar o homem. Até que quando chegou, Hoshana Rabbah, ele conseguiu o telefone daquele homem. Ele conseguiu. E ele falou com aquele diretor do aeroporto. E ele se emocionou com a história. Falou, puxa, para o Rav de Brisk, eu libero, não tem nenhum problema. Eu quero muito. Só que eu não tenho autoridade para isso. Você tem que falar com o ministro da Haklaut, da agricultura. Ele é o único que pode liberar. Ele tem que autorizar eu fazer isso daqui. O Rav Lorenz falou, muito obrigado. Começou a procurar, falou orar para o Rav de Brisk. O Rav de Brisk falou, não importa, se você conseguir esse etrog em Hoshana Rabbah, eu vou poder pelo menos um dia fazer a mitzvah. E ele falou, ele continuava vermelho, preocupado, tentando conseguir de todo jeito esse etrog. E ele conseguiu descobrir que aquele ministro da agricultura, naquele momento, ele estava hospitalizado. Ele falou, não importa, eu vou até o hospital. E ele foi até o hospital. E os médicos não queriam deixar ele entrar. Falaram, desculpa, ele está numa situação de saúde muito delicada. A gente não pode deixar. E ele insistiu, ele começou, ele falou, pelo amor de Deus, fala quem eu sou, fala que eu estou na porta. Os médicos entraram, perguntaram para o ministro. Ele falou, tudo bem, pode deixar o rabino entrar. E ele queria fazer a mitzvah bem feita. Ele tinha outros etrogim, mas ele queria fazer bem feito. E o que acontece? O ministro ouviu tudo aquilo, falou, olha, a história é impressionante, a importância que ele está dando para esse etrog, eu autorizo, só que o problema é que eu estou aqui no hospital e eu preciso do papel timbrado para poder autorizar isso daqui. E ele falou, mas onde está esse papel timbrado, ministro? Ele falou, está no meu escritório. E eles mandaram um táxi especial, uma pessoa até o escritório dele, ele ligou autorizando, conseguiram trazer aquele papel timbrado até o hospital. Ele autorizou com a própria a mão, com a caneta, ele autorizou no papel timbrado ao diretor do aeroporto liberar esse etrog. O Rav Lorenz saiu correndo, viajou até o aeroporto e ele estava com aquela carta. Só que na hora que ele chegou lá, a alfândega já estava fechada, que era Erev Hag. Ela era Erev Hag, já não tinha mais ninguém. E ele voltou para o Rav de Brisk, cabisbaixo, porque ele não conseguiu aquele etrog, já que daqui a alguns minutos ia ser Hag. O Rav olhou para ele e falou, não tem etrog, não é? E ele olhou para o Rav e falou, infelizmente, Rav, me desculpa, eu tentei de tudo. O Rav olhou para ele, deu um sorriso e falou, não tem o mínimo problema. Se a gente está patur, a gente está patur. Ele falou, calma, agora eu não entendi nada, Rav. Você me fez até agora correr a semana toda, eu vi o teu desespero. Não é que você estava fingindo, eu vi o teu desespero no teu rosto. E você, de repente,
Se transformou? Tudo bem? Não tem problema nenhum? Me explica isso. Ele falou, então senta que eu vou te contar uma história. Ele sentou, o Rav de Brisk começa a contar para ele que há muitos anos atrás, quando ele ainda estava na cidade de Brisk, ele uma vez conheceu uma pessoa e ele sentou, quando ele era rabino de Brisk, com um homem, que falou, rabino, eu tenho um problema. Falou, qual o problema? Falou, eu tenho uma mãe que ela mora numa cidade distante. E para mim, eu gosto muito dela. Era uma pessoa muito rica. E ele falou, eu queria que ela viesse morar comigo, aqui em Brisk. Só que ela não aceita de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero muito que ela venha morar comigo para poder fazer a mitzvah de Kibbutz Avim. Para mim é difícil ir para lá. E lá ela vai viver de uma forma precária, difícil. Ela tem aqui uma vida muito melhor. E eu ia poder fazer a mitzvah de Kibbutz Avim, mas ela não me ouve. Talvez se o senhor falar para ela, ela respeita muito rabinos. Talvez se o senhor falar para ela, ela vai te ouvir. Ele falou, tudo bem. Quando ela estiver aqui em Brisk, pede para ela vir falar comigo. Tá bom. Um dia ela veio visitar o filho. Eles estavam na cidade de Brisk. E ele falou, vamos falar com o Rav de Brisk. O Rav de Brisk falou, o Gris falou para ela, falou, minha senhora, teu filho ele é uma pessoa abastada, ele tem dinheiro, ele vai poder te dar uma vida boa. Por que você não vem morar com ele? Você vai ter aqui o Olamazé e ele vai ter o Olamabá. Ele vai poder fazer a mitzvah de Kibbutz Avim 24 horas. Ela falou, rabino, você pode me pedir tudo, menos isso. Tudo. Ele falou, por quê? Ele falou, vou te contar uma história. O que aconteceu? Ela falou, meus avós eram pessoas muito humildes, muito pobres. E naquela época, ninguém tinha dinheiro para comprar bataminim. Ninguém. Ninguém tinha dinheiro para isso. Sempre era um bataminim meia boca para toda a cidade. E meus avós, eles sempre quiseram ter um bataminim. Mas eles não tinham dinheiro para isso, é óbvio. Só que eles foram juntando ano a ano, durante a vida toda, para poder um dia comprar um bataminim. E quando eles já tinham uns 70 anos, eles falaram, agora chegou a hora. Eles foram até Vilna, que era a capital, e falaram, a gente vai agora comprar um bataminim Eudar. E daí chegaram lá, com todo o cofrinho deles de anos. E o vendedor falou, quanto vocês têm? Eles jogaram no cofrinho, o cara olhou, falou, isso daqui não serve nem para meio bataminim, não dá para nada isso. E eles ficaram arrasados, choraram, falaram, puxa, o nosso sonho foi embora. Eles estavam voltando para casa, até que a esposa fala para o marido, a gente é velho, a gente tem a nossa casa, quanto a gente vai poder viver nela? Ela é tão grande, vamos vender a casa e comprar um bataminim. E o homem falou, mas você está certa. Eles venderam a casa e trouxeram o dinheiro da venda da casa para aquele vendedor, e ele olhou aquilo e falou, uau, com isso eles vão poder ter o melhor bataminim que existe. E deu para eles um bataminim, um etrog, que nunca ninguém tinha visto igual na cidade deles. Eles voltaram super felizes, com alegria nos olhos, brilho nos olhos. E a fofoca começou a ir para toda a cidade. Todo mundo começou a ouvir que o melhor etrog do mundo chegou lá na cidadezinha, no Shtetl. E todo mundo quis ver. E como vocês sabem, a pessoa, um passa para cá, eu quero ver. Aquele homem estava lá estudando no quarto dele, quando sem querer uma das pessoas, na hora de pegar o etrog, escorregou da mão, o etrog caiu. E a pontinha dele, o pitam, acabou se quebrando e o etrog ficou passulo. E a mulher viu aquilo, ela não sabia como falar para o marido, eles tinham vendido a casa para aquele etrog. Ela chegou para ele, enquanto ele estava estudando, falou, você sabe que às vezes na vida, as coisas vêm, as coisas vão, né? Existe aquela árvore que um dia pega fogo. Ele, mulher, o que você está querendo com essa história? Não, porque sabe que existem pessoas que nascem, pessoas que morrem, existem construções que se constroem, se destroem. Ele, fala logo, o que aconteceu? Ela falou, infelizmente o etrog caiu no chão. E ele virou passulo. Na hora que ele ouviu isso, ele falou, o quê? O etrog caiu no chão e ficou passulo. Ele olhou para ela, ele deu um sorriso e falou, se tá patur, a gente tá patur. Falou, o mesmo Hashem que ordenou ter o etrog, é o mesmo Hashem que proibiu ficar com raiva, porque uma pessoa fica com raiva como se fosse avodah zará. O mesmo Hashem que mandou uma mitzvah, mandou a outra. Se agora eu não tenho etrog, eu estou isento, eu aceito isso. Eu estou isento.
O Rav de Bris falou para o Rav Loretz a mesma coisa. Enquanto tinha chance de eu conseguir fazer uma coisa bem feita, eu fiz o meu máximo. Mas na hora que eu vejo que acabou, eu não tenho mais o que fazer, acabou, eu vou ficar feliz, porque eu sei que eu fiz o meu melhor. Isso é responsabilidade. O dia de Tisha B'Av é um dia fundamental no judaísmo. É o dia que vai mostrar para a gente a importância de cada ato seu. E ele vai, na verdade, dar o valor para aquilo que a gente faz, que a gente consiga aproveitar esse dia de Tisha B'Av como um dia de reflexão, um dia onde a gente vai perceber realmente o valor e o potencial das nossas atitudes, que a gente consiga aproveitar esse dia ao máximo, entendendo como é importante a gente entender a nossa função para com Hashem e para com o mundo, e com isso que a gente consiga, logo em seguida, entrar num sistema de Chodesh Elul, Yamim Noraim, e poder finalmente chegar no Simchat Torah, onde a gente vai ter a alegria máxima.